Ok, irmãos, então estamos a continuar com o nosso estudo do livro do Apocalipse e hoje vamos então cobrir a sétima carta, a sétima carta das 7 cartas às igrejas. Em ponto de revisão breve, vimos que as cartas, de uma maneira, também representam uma história da Igreja de Deus durante os séculos, que inicialmente, durante essa primeira era, mantiveram-se fiéis à doutrina, mas perderam o primeiro amor, e isso dá-nos um aviso a todos nós. Depois vimos que, conforme os anos foram passando, houve mais e mais perseguição na igreja, até que chegaram ao ponto que alguns começaram a aceitar certas ideias falsas, debaixo de pressão, e a um ponto que depois a maioria das pessoas começaram a transigir a própria doutrina, sincretizando apostasias para dentro da igreja. Até que chegou ao ponto que vemos a carta de Sardes, que tinha uma reputação que viviam, mas que estão mortos. E por isso diz, fortaleçam as coisas que restam. E depois vimos no último estudo o caso da carta a Filadélfia, em que diz que tem a igreja nessa era foi-lhe dado o poder de Deus para pregar o evangelho, a boa nova do reino de Deus à volta do mundo, coletivamente, através de uma porta que Deus abriu à igreja. Também diz que a igreja, como uma entidade, tem pouca força, mas que se mantiveram fiéis à palavra de Deus e não negaram o nome de Cristo. Aqueles que se opõem à igreja e à obra vão ter que reconhecer um dia que esta é a obra de Deus e por perseverarem e por se manterem fiéis fazendo a obra, diz que serão guardados na hora de provação da terra. E depois diz que Jesus Cristo virá repentinamente, por isso para guardar e para agarrar-se, a guardar o que temos para recebermos a coroa da vitória. E depois finalmente diz que o vencedor será uma coluna no santuário eterno de Deus. E por isso aí vemos lições e advertências ao cristão individualmente e o que vemos na história é que aonde você esteja, em que congregação você esteja, em que cidade você esteja, aonde, por exemplo, você está em Angola, ou está em Luanda, ou está em Maloca, ou seja, onde esteja, há entre nós pessoas em que estejam, por exemplo, que tenham uma atitude predominante da primeira igreja, a primeira carta, ou da segunda carta, ou da terceira carta, e isso vê-se, e estão entre nós pessoas ao nosso lado, alguns mais zelosos, outros menos zelosos, mas temos que nos manter fiéis, porque não podemos, é difícil separar o jogo e o que não é bom do trigo, porque senão podemos afetar o trigo. Por isso, infelizmente, as pessoas estão todas juntas. Ora, hoje então vamos falar acerca da última carta, da sétima carta, que é uma igreja que está morna, não está quente nem está fria, e é a igreja de Laodiceia. E estamos aqui a ver o mapa onde está, que é nesta rota de cartas. As cartas saíam de Éfesos para Hermina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e depois Laodiceia. Ponto interessante, vamos ver também, é que Laodiceia é perto de Colossos e que as cartas eram trocadas, como vamos ver, que a carta para Laodiceia era para ser lida em Colossos e a carta de Colossos era para ser lida em Laodiceia. Isso é um ponto interessante para nos lembrarmos. Ora,
Em primeiro lugar, dar assim um bocado histórico dessa área durante esse período, foi uma cidade fundada por Antíoco II, não foi o Antíoco Epífanes, que esse foi o Antíoco IV, este foi o Antíoco II, no meio do terceiro século antes de Cristo. Esta cidade foi nomeada em nome da mulher ou da esposa de Antíoco, Laodice. Era a cerca de 60 quilômetros sudeste de Filadélfia e a cerca de 17 quilômetros de Colossos. Por isso a carta a Colossos e a Filadélfia vê-se assim que eram trocadas. Vejamos então acerca desse ponto na carta aos Colossenses, em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Vamos ver então Colossenses capítulo 2, versículo 1. Temos aqui Colossenses capítulo 2, versículo 1. E diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. E por isso está a escrever aos Colossenses, mas está ao mesmo tempo a dizer entre vós e entre também pelos laodicenses. Está assim a falar acerca deles também. Vejam no versículo 4, no capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13, diz assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. E por isso vemos que Laodiceia e Hierápolis eram cidades perto de Colossos. Vemos aqui neste mapa. Vejam também no versículo 15 e 16: saudai aos irmãos de Laodiceia e Ninfa e à igreja que ela hospeda em sua casa, e uma vez lida esta epístola perante vós, isto é a epístola dos Colossenses, providenciar para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a epístola que mandou, mas não é parte dos escritos da Bíblia, que ele mandou, a epístola dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós em Colossos. E por isso vê-se que as mensagens, havia semelhanças de um ao outro e por isso estavam, digamos assim, ligadas. Por isso a carta aos Colossenses, quando lemos a carta aos Colossenses, é interessante para pensarmos, é também para aqueles de Laodiceia. É um ponto interessante de manter isso em mente. Ora, Laodiceia tornou-se rica sob o domínio romano e tinha um negócio lucrativo na produção de tecidos de lã preta. Também era conhecida pelo seu sistema bancário. Ora, tendo um grande negócio, tinha capacidades de manter dinheiro e guardar dinheiro de outras pessoas e coisas assim. Por isso tinha um sistema bancário. A cidade de Laodiceia foi destruída por um terremoto em cerca do ano 60 da Era Corrente. Isso é praticamente 30 anos, 30 e poucos anos antes desta carta da Apocalipse ter sido escrito, deste livro do Apocalipse ter sido escrito. Ora, o que aconteceu é que os habitantes de Laodiceia recusaram a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade, porque disseram que não precisavam da ajuda deles, tinham dinheiro suficiente, e por isso restauraram-na por seus próprios meios. Outros pontos interessantes acerca de Laodiceia é que tinha uma famosa escola de medicina. Particularmente nessa escola de medicina, tinham muitas especialidades de médicos para a vista. E por isso tinham um ungento especial conhecido como pó frígio, famoso pelas suas habilidades curativas para defeitos oculares.
Por isso vê-se aí, uma vez mais, como na carta a Laodiceia está a falar acerca de que abram os olhos e lavem os olhos, para que possam ver, vê-se que tem significado com a situação que existia nessa cidade. Outro ponto interessante é, como sabem, as terras durante os períodos romanos recebiam águas e as cidades recebiam água através de aquedutos. Por exemplo, se uma pessoa for a Lisboa, vê ainda um aqueduto enorme dos tempos dos romanos, lá em Lisboa. Mas, por isso, tinham um único aqueduto que trazia água do sul, perto de Colossos, e também água do norte. Por isso, trazia água dessas duas regiões através desse aqueduto. E a água que vinha através desse aqueduto, ou era das fontes termais que existiam ao redor de Hierápolis, ou era da água fria do sul, e por isso, quando essa água que vinha, quando chegava a Laodiceia, já estava morna. E vê-se outro ponto interessante que está a usar esta situação física da cidade para dar ensinos espirituais. Ora, como era um centro comercial e bancário, necessitava de, como uns negociantes, necessitavam de bons relacionamentos com outras cidades. Por exemplo, vocês sabem que, por exemplo, um negociante geralmente quer ter um bom relacionamento com os seus clientes para tudo correr bem. E por isso tinham estradas que vinham de várias regiões, como veem em Laodiceia, vinham estradas de Filadélfia, vinham estradas de Colossos, vinha estrada de Éfesos, e outras estradas para as outras cidades menores. Por isso era, digamos assim, um centro comercial. E para ter um negócio, como sabem, isto é o caso, um negociante, precisa ter bons produtos de boa qualidade, está claro, e servir os clientes, para servir os clientes e ter um relacionamento de confiança para atender às necessidades deles. E fazer isso constantemente para o negócio ter bom sucesso. Por isso, um negociante está sempre a ver o que é que o cliente necessita e, por isso, para vender e adaptar-se às necessidades do cliente e adaptar os produtos para serem produtos de bom sucesso. E, por isso, um negociante faz acomodações, permitindo certas diferenças, por exemplo, no seu produto, ou modificações no produto, para ser aceite por vários clientes. Tudo bem em negócios, mas não se pode fazer isso com a verdade de Deus. A verdade de Deus não pode ser, digamos assim, adulterada. Tem que ficar sempre a verdade de Deus, sem alteração. Assim vê-se que o povo na Laodiceia se tornou tudo para todos e por isso prosperou de uma maneira física. Por isso pensavam que estavam bem. E isso deu a eles esse falso senso de segurança espiritual. Porquê? Porque fisicamente, monetariamente, financeiramente, estavam em boas condições. Então vamos ver um bocadinho mais acerca desta carta, mas de uma maneira geral, vemos que nesta carta, a Laodiceia, Jesus Cristo dá uma mensagem de repreensão, isto é, de correção a estas pessoas que têm estas características que vamos estudar. E uma vez mais, como diz, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, por isso pessoas podem ter estas atitudes, seja onde eles estejam, podem estar em vários locais ou em várias congregações e ter algumas destas atitudes. Para Cristo, nesta carta, não há nada de bom mencionado a esta igreja. Ele não menciona nada necessariamente de bom nesta igreja. Não há nenhum elogio e, na realidade, quando lemos isto pela primeira vez, não é chocante e muito triste. Mas, na realidade, estas pessoas, embora tenham estes, digamos assim, problemas que têm que vencer,
perseverar e vencer, ainda são parte do corpo de Cristo. E por isso, quando Jesus Cristo diz certas coisas aqui, e certas mensagens de repreensão, tudo bem, porque ele é o cabeça, ele é o chefe, ele tem o direito, tem a responsabilidade de fazer isso. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós começarmos a pôr uma etiqueta numa pessoa, ou num grupo de pessoas, ou numa congregação, e a dizer, olha, este grupo de pessoa tem uma atitude de laodiceana, precisamos ter cuidado, porque se torna um termo pejorativo, isto é um termo de desprezo, que demonstra de desprezo ou de desaprovação, e então o que estamos a fazer é, quando pomos essa classificação ou esse rótulo a uma pessoa, ou grupos de pessoas, ou uma organização, estamos então a tornarmos julgadores, ou estamos a condenar essa pessoa, ou esses grupos. Precisamos ter cuidado quando nós usamos esse rótulo em certas pessoas. Precisamos ter cuidado. Como disse, Jesus Cristo, ele tem direito de fazer isso. Mas nós devemos deixar o julgamento, a rotulagem e a condenação a Jesus Cristo. Porque Ele é o Amém, Ele é o fiel e o verdadeiro. Ele é o governante de nossas vidas e o cabeça da igreja. E por isso, isso é o direito dele. Então vamos continuar então a ler aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ora, o Amém aqui, geralmente nós usamos o Amém ao fim de uma oração, mas aqui o Amém é um título. Assim, isso diz o Amém. Agora, então aqui é um título, não é a conclusão de uma oração, é um título. E assim, título indica a soberania e a certeza do cumprimento de suas promessas. O que ele diz, ele fará. Vejam aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quer dizer, Jesus Cristo é o amém. Jesus Cristo é aquele que, quando diz uma coisa, é assim. Digamos assim, quando ele fala, é a palavra final. E a sua vontade é sempre efetuada. Depois diz que Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Ora, isso é em contraste com a igreja que está em Laodiceia, que não é fiel nem verdadeira. Sim, porque Cristo se identificou como aquele que é fiel e aquele que é verdadeiro. Vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, onde ele inicialmente mencionou, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Por isso está aqui a identificar Jesus Cristo como a fiel testemunha, que é Jesus Cristo. Vemos também no capítulo 3, versículo 7, que diz, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Por isso está aqui a identificar Jesus Cristo como a testemunha fiel e verdadeira. Depois diz que é o princípio da criação de Deus. Ora, princípio aqui é da palavra grega 746, arche. Ora, no contexto, esta palavra significa aquilo pelo qual qualquer coisa começa a ser, a origem, a causa ativa. Aquele pelo qual qualquer coisa começa a ser, a origem, a causa ativa. Ora, na carta que aqui estamos
ver, só um momento, se faz favor. Eu estava a confirmar que estou a gravar, mas estou a gravar, estava preocupado se calhar não tinha iniciado a gravação. Sim, estou a gravar. Ora, o que eu estava a continuar então a ler. Na carta aos Colossenses, que também era para os Laodicenses, como lemos, Paulo explicou claramente que Cristo era a imagem do Pai e tudo foi criado por ele, por Cristo, que ele era o princípio pelo qual tudo começou. Vejamos em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Diz assim, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, isto é, por Jesus Cristo e para ele. Ele é tudo, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Por isso vemos aqui, tudo subsiste em Cristo. E depois, continuando a ler aqui no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, quer dizer, o primeiro que veio dos mortos para ser espiritual, para em todas as coisas ter a primazia. E por isso vemos que ele é o princípio, o primeiro, o primogênito. E este princípio foi o que foi, tudo foi por ele, tudo começou por ele. Ora, outro ponto aqui que ele está a dizer, Jesus Cristo está a dizer que ele que é o princípio de tudo, a criação de Deus, que ele é o que criou tudo, porque ele é o Criador, tudo pertence a ele. Isso é um toque assim direto aos Laodicenses, porque eles se deleitavam nas riquezas materiais. Mas Cristo está a lembrar a eles que tudo veio dele, o Criador. Todas as coisas vêm de Jesus Cristo, o Criador. Então, continuando a ler em em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim como és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por aqui vemos que, quando Jesus Cristo está a falar a este grupo de pessoas, estas pessoas que tenham esta atitude, mas está a falar também ao mensageiro, ao líder ou aos líderes da igreja. E aqui vê-se uma implicação de que o líder da igreja e os membros da igreja, ambos, estão mornos. Ora, vejam que há uma diferença entre ser frio e quente. Por exemplo, Paulo, quando não sabia a verdade, em respeito à verdade, ele era frio, quando não sabia a verdade. Mas quando ele depois veio a saber a verdade, tornou-se quente, cheio de fervor no amor pela verdade e pelas suas ações. Vê-se também, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés fez uma decisão clara de seguir o caminho de Deus, em vez do caminho dos egípcios. E saiu e decidiu seguir o caminho de Deus. Mas o morno faz da religião uma profissão vã, sem fé real. Que é uma coisa exterior, parece, mas internamente não está assim zeloso. Por isso participa da adoração religiosa externamente, sem a realidade interna. Para nós sabemos que precisamos de ser um novo homem e ter uma completa transformação na vida e nas nossas prioridades.
E uma vez mais, aqui na carta aos Colossenses, como vimos que também é aplicável aos de Laodiceia, vemos aqui no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, começando no versículo 1 até ao versículo 14, está a dizer, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, e precisamos de morrer. E depois dizer, morrer, ou matar a nossa, digamos assim, entre aspas, morrer a nossa natureza humana, como diz no versículo 5. E depois diz, no versículo 7, vocês andastes nessas coisas da natureza humana. No versículo 8 diz, mas agora despojai-vos, quer dizer, vistam-se com roupa nova, tirem essas coisas erradas, a ira, a indignação, a maldade, tirem isso tudo e diz assim, também não mintam e despistes do velho homem, temos que nos despir do velho homem. E versículo 10, e temos que nos revestir do novo homem, que é uma transformação, uma mudança, ser quente, ser realmente quente. E por isso diz mais adiante, no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Por isso, estejam prontos a perdoar, estejam prontos a ser misericordiosos, estejam prontos a demonstrar bondade. Isto é um novo homem. Mas, claro, não chegamos a este ponto de um dia para o outro. Isto demora tempo. Mas esta é a caminhada, esta é a transformação que você e eu temos que estar neste caminho a ficar de dia a dia melhores pessoas, mais mansas, mais misericordiosas, mais capazes de perdoar, de suportar uns aos outros. E por isso assim, depois diz, versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, precisamos de pôr o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. E por isso, está aqui na carta à igreja de Laodiceia, diz assim, fica quente, fica zeloso. Precisamos de estar constantemente a manter a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver, focar nesta transformação que nós devemos estar envolvidos. Precisamos estar sempre a olhar para nós e pensar, estou a ser melhor pessoa, estou realmente a esforçar-me, há uma mudança na minha vida e por isso até os pastores e os ministros têm que fazer bem claro a necessidade de uma completa transformação e declarar com precisão a depravação e o pecado no nosso coração. Ao fim de contas, Jeremias 17, 9 diz muito claramente que o nosso coração é enganoso. Vejamos aí em Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E por isso temos que ter cuidado com o nosso coração, porque nos engana muito. No versículo seguinte diz assim, em Apocalipse, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E vimos, por exemplo, na cidade de Laodiceia, que eram pessoas que estavam com boas condições físicas, com boas condições materiais, e por isso eram negociantes, e havia lá bancos e tudo, e por isso estavam numa situação assim mais alta economicamente e monetariamente.
E por isso está aqui a dizer Jesus Cristo que a igreja e os líderes e o pastor da igreja, sim, tinham necessidades físicas e essas necessidades físicas estavam a ser, digamos assim, satisfeitas. Mas, por isso tinham essas necessidades físicas. O que era físico tinham, mas precisavam de ter as necessidades espirituais. E por isso diz assim, não sabes que és desgraçado. Desgraçado é a mesma palavra grega que é usado em Romanos 7, versículo 24. Vejam 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Isto é ao fim de Paulo descrever como existe esta guerra dentro dele. Diz assim, desventurado, a mesma palavra, desgraçado, desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo reconhecia que na sua carne não era suficiente. Mas estas pessoas aqui, com esta atitude de Laodiceia, não reconhecem isso. E depois disso, diz assim, não sabes, não reconheces, não vês. Depois diz que não vês também que é miserável. Ora, aqui também é a mesma palavra grega que é em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Vejamos então 1 Coríntios 15, versículo 19. Diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes de todos os homens. Desesperados. Miseráveis. Miseráveis. Mais infelizes de todos os homens. Se nós não acreditamos que Cristo é mais do que esta vida. É para lá desta vida. É muito mais que isso. Mas este povo era ignorante da condição em que estavam. Não estavam a entender. Estavam, digamos assim, enganados. Estavam iludidos. E por isso, aqui vemos que esta situação em que os irmãos nesta cidade e com esta atitude, desta era, são irmãos que estão a viver num mundo, numa sociedade em que havia dinheiro, havia muitas coisas físicas, havia muita medicina e capacidades de tratamentos, e então as pessoas chegavam ao ponto de dizer, olha, eu estou bem, estou bem. E na realidade, isto é muito semelhante ao que está a acontecer no mundo hoje em dia. No mundo hoje em dia há muitas riquezas, há muitas condições físicas que pessoas têm, e o que é que isso está a causar? Está a causar as pessoas estarem numa condição em que têm tudo, pensam que têm tudo e que não precisam de mais nada. E isso é um problema quando olhamos a uma atitude espiritual. E por isso, precisamos ter cuidado com a cultura que está à nossa volta. Qual é a cultura da nossa cidade, da nossa terra, do nosso país? Porque aquilo que estamos a ver é que a cultura desta sociedade, do nosso país, afeta a nós na igreja. Por exemplo, vocês vivem, por exemplo, seja onde for, por exemplo, vivem no Brasil. A cultura brasileira afeta a vocês. Vocês vivem em Angola. A cultura angolana afeta a vocês. E por isso precisamos ter cuidado.
porque o espírito da cultura que existe à nossa volta vai penetrar a igreja. E se houver algumas, por exemplo, nós aqui nos Estados Unidos, há certas culturas americanas que estão a afetar a igreja e precisamos ter cuidado para não estarmos afetados por essa cultura. Então vamos continuar então a ler no versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Vou simplesmente abordar esta primeira parte deste versículo. Ora, aqui está a falar para comprares ouro. Ora, como uma cidade rica, tinham riquezas, tinham, digamos assim, coisas que seriam ou ouro ou comparáveis ao ouro, riquezas. E por isso está a dizer aqui, conselho, estou a dar uma recomendação, que compres ouro. Isto é, mudes a tua vida, para a tua vida ser mudada, ser purificada, através de várias provações. Ora, através de várias provações, aprendemos lições na nossa vida e o nosso caráter melhora. Vemos aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que para muitos é uma escritura um bocado difícil de entender, porque diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de alegria passares por várias provações. As pessoas dizem que não vou estar alegre por ter testes e provas. Mas o ponto importante é o seguinte, é porque sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz esta fidelidade até ao fim. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E por isso estas provações fazem de nós melhores pessoas. Sim, não gostamos quando estamos debaixo de provações. Por exemplo, não gostamos de passar, por exemplo, por testes de saúde. Quem é que gosta de estar doente? Ninguém gosta de estar doente. E é principalmente quando ficamos mais idosos, passamos por provações mesmo de fogo, digamos assim. Porque algumas pessoas estão muito doentes nos últimos dias da sua vida. E é como estão a passar por uma provação de fogo. Mas como diz aqui em Tiago, isto produz perseverança, e quando esta perseverança está completada, chega até o fim, somos fiéis até o fim, vamos ser perfeitos, íntegros, em nada deficientes, isto é, vamos ser seres espirituais e vencemos até ao fim as fraquezas e os problemas que tivemos. Por isso, provações não são coisas, digamos assim, alegres por passarmos, mas, diz assim, tendo por motivo de alegria. Olha para o lado positivo disto, porque as provações nos fazem melhores pessoas. Também vimos na semana passada, quando lemos a história da igreja prévia, em Apocalipse 3, versículo 10, aí vimos em Apocalipse 3, versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, essa guia, as provações produzem perseverança, guardaste a palavra da perseverança, tiveste esta perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não é a provação só na América, não é a provação só no Brasil, não é só a provação, por exemplo, só em Angola, é a provação no mundo inteiro. Vai haver uma provação no mundo inteiro. E por isso vemos que vai haver uma provação para todo o mundo. E sabemos que isso está-se a referir à grande tribulação. Vejam em Mateus 24, versículo 21. Essa é Mateus 24, versículo 21.
Mateus 24, versículo 21. Diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Quer dizer, é uma provação do mundo. Isso vai acontecer no tempo do fim. Ora, o que está aqui a dizer, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Está a dizer indiretamente, podemos entender que está a dizer indiretamente, que visto que és morno, não és nem quente nem frio, eu te aconselho. Quando Jesus Cristo está a aconselhar, é que está a dizer, olha, vou-te pôr, porque te amo, vou-te pôr através destas provações para que proves a tua fé e que sejas a melhor pessoa, para que sejas provado no fogo. E por isso está a dar aqui uma implicação, está a dizer que pessoas neste género de atitude, que temos que analisar a ver se nós estamos nessa atitude, mas está a dizer que pessoas que estejam nesta atitude, possivelmente vão ter que passar pela grande tribulação. E aí então depois vão ter uma verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza que é o caráter santo, justo e sagrado de Deus. O caráter santo, justo e sagrado de Deus. Isso é o tipo de pessoas, que género de pessoas é que devemos ser. Pessoas que tenham o caráter santo, justo e sagrado de Deus. Que vivemos numa vida piedosa, agradando a Deus. Sendo como Deus é, isto é, tendo o caráter dele. Lendo a segunda parte deste versículo 18, diz assim, conselho-te que compres roupas brancas para que te vistes e não apareça a vergonha da tua nudez. Ora, sabemos que nesta segunda secção de aconselhamento, roupas brancas são simbólicas da justiça, de caráter. Vejam, por exemplo, em Apocalipse 19, versículo 8, estando falando acerca do casamento, das bodas da noiva com Jesus Cristo, Apocalipse 19, versículo 8, diz assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E está a falar aqui deste linho finíssimo, que é resplandecente, e puro, que é branco. E por isso essa roupa branca, limpa, é simbólico da justiça, da justiça de Deus, de ter o caráter de Deus. E por isso temos que reconhecer que o caminho de Deus é o melhor caminho, seja o que for. Temos que viver este caminho. Por exemplo, quando pessoas nos magoam, estamos dispostos a virar a cara e dar a outra face? Vejam em Mateus 5, versículo 39. Mateus 5, versículo 39. Mateus 5, versículo 39. Vou ler. Diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Quer dizer, isto é um caminho difícil. Dar a outra face. Claramente é um caminho difícil. Outro exemplo que temos que estar a pôr a justiça de Deus é ter cuidado com esta língua, que é um fogo. Ora, em Tiago, capítulo 3, versículo 2, Tiago, capítulo 3, versículo 2,
Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ora, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E veja um bocadinho adiante, em versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Sim, uma fagulhazinha. Faz uma queimada que vai e se espalha por hectares e hectares e hectares. Como temos visto em queimadas, tem acontecido no Brasil, tem acontecido em Portugal, tem acontecido nos Estados Unidos, na costa ocidental. Queimadas enormes. Porque muitas vezes começam só com uma faíscazinha, seja o que for. Bem, aquilo é uma coisa terrível. E é a língua, a língua. Dizemos uma coisa. Às vezes, nós nem vemos o que estamos a dizer. Dizemos com boa intenção. Mas outras pessoas, entendem de outra maneira e começa um fogo. Terrível. Eu tenho visto, por exemplo, numa família, irmãos, um irmão ou outro, aqui nos Estados Unidos, tenho visto que argumentos começam entre famílias por causa de uma coisa tão pequenina. E aí é preciso ter cuidado, temos cuidado com a língua. Às vezes vemos que há problemas em certas pessoas e precisam de... Com licença. Às vezes vemos que há problemas com certas pessoas e há necessidade de corrigir. Ou pensamos, olha, eu tenho que corrigir essa pessoa. Eu tenho que dizer a essa pessoa que não pode fazer isto. Mas precisamos ter cuidado, porque não é de nós, não é nossa responsabilidade estar a corrigir certas pessoas em certos casos. E por isso temos que esperar por Deus, temos que ter fé. Eu estou a dar simplesmente alguns pontos simples, e há muitos mais, está claro, há muitos mais, que sim, o caminho de Deus às vezes não é fácil, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho. E por isso está a dizer àqueles da era da Laodiceia para porem estas roupas brancas. Aqueles que têm possibilidade de ter uma atitude assim, de nos arrependermos, de nos analisarmos, porque diz, olha, o que o Espírito diz às igrejas, por isso o que está a dizer aqui é aplicável a nós, é aplicável a mim, eu tenho que analisar, tenho alguns destes pontos, tenho que me arrepender, tenho que mudar. Isso acontece a todos nós, temos que nos arrepender. Então vejamos a terceira parte deste versículo, que é, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Aqui vemos um terceiro ponto, que está a dizer, para comprarem um ungento, um medicamento, digamos assim, que realmente funcione espiritualmente. Que realmente funcione espiritualmente. Para que vejas. Precisamos de pedir a Deus para abrir os nossos olhos e para nós podermos ver os pecados ocultos que não vemos. Vejam, por exemplo, aqui em Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12. Diz assim: quem há que possa discernir as próprias falsas? Quem há entre nós que consegue ver os nossos próprios problemas? Absolve-me das que me são ocultas.
o que Davi está aqui a dizer é que, sim, as outras pessoas veem os nossos problemas e dizem, olha, tens este problema, tens aquele problema. Mas nós precisamos de ter os olhos abertos espiritualmente para vermos as coisas que estão ocultas. Precisamos de pedir a Deus para abrir a nossa mente, os nossos olhos, para estarmos abertos espiritualmente. Ora, geralmente, quando eu digo isto, eu também digo que precisamos de ter cuidado de pedir a Deus que nos ajude a ver certas coisas, mas com misericórdia. Porque se Deus nos a mostrar tudo ao mesmo tempo, pode ser muito desencorajador. E por isso temos que pedir a Deus, pela sua misericórdia, para podermos ver os nossos problemas que estão ocultos. Para nós vermos as dificuldades e as coisas que temos que vencer, que nós não vemos de uma maneira geral a nós próprios. E por isso temos que, na realidade, olhar para Cristo, que é o nosso verdadeiro padrão, que é o varão que nós estamos a seguir, a copiar, que ao fim de contas é o que realmente nos vai dar satisfação. Não é a riqueza, não é as coisas físicas, mas é Cristo. Cristo é a verdadeira riqueza para que nós temos que olhar. E assim está aqui a dizer aos de Laodiceia, aconselho que compres ouro provado, sim, que consideres e que vás por certas provações, e neste caso possivelmente está a mencionar acerca da grande tribulação, e tenhas roupas brancas, que cuidado com as tuas ações de justiça, e que peças a Deus para te abrir os olhos, para curar os olhos, com um ungento que realmente funciona através da palavra de Deus, que é a Bíblia, e do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus e o Espírito de Deus são os dois agentes que nos convencem. Então, continuando, vamos ler então no versículo 19. Diz assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus Cristo está a dizer, eu amo a ti. Embora estejas temporariamente, talvez, numa atitude assim morna, arrepende-te, porque eu te amo. Deus quer, Jesus Cristo quer, que nós temos uma atitude deste género, que nos arrependamos, que nos mudemos, que sejamos mais zelosos. Isto é o que Deus quer de nós. E por isso, a única maneira de sair do espírito da Laodiceia é o arrependimento. É nós reconhecermos honestamente que precisamos de mudar. Porquê? Porque somos facilmente influenciados por esta sociedade física à nossa volta. E por isso, quando a sociedade nos enfraquece, porque nós deixamos a sociedade nos afetar, mas ainda estamos na igreja. Mas precisamos ter cuidado, porque estamos a chegar a um ponto em que Cristo não está trabalhando dentro de nós para realizar o seu propósito nas nossas vidas. Por isso, temos que ser zelosos para Cristo estar a trabalhar nas nossas vidas. E por isso, você tem este zelo de Deus, você está zeloso, está quente com a verdade, tem este amor da verdade dentro de você. Quais são as suas obras? Qual é o seu nível de tolerância para deixar a cultura do seu país, ou da sua cidade, ou da sua área, afetar você?
e qual vai ser o impacto que isso vai ter na sua vida espiritual. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Depois, continuando a ler no versículo seguinte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas que coisa maravilhosa! Literalmente, vemos que Cristo está batendo à nossa porta, à porta das nossas vidas. E Ele está a dizer a nós, sim, Jesus Cristo quer viver connosco, está a bater à porta. Estamos a abrir a porta a Ele? Ele está a dizer, deixa-me entrar e jantar com você e viver em você e deixe-me fazer a minha vida, a minha obra em você. Mas que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, mesmo você esteja morno, ou há certas pessoas que estejam mornas, não percam esperança. Porque Jesus Cristo está à porta e está dizendo, arrepende-te, muda, podes mudar, porque eu quero entrar na tua vida. Eu quero fazer obras em você, através de você. Mas que coisa tão maravilhosa. Não é? Muito maravilhosa. Ao que vencer, considerei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Visto Cristo virá reinar como Rei dos Reis. Ele vai, quando estar no seu trono, vai separar os bodes das ovelhas e vai separar. E você e nós vamos ter uma oportunidade de estar nesse reino a reinar com Ele. Temos uma promessa que vamos reinar com Cristo no trono de Cristo. Sim, porque existe um trono de Cristo, que é o trono de David. Trono diferente do trono do Pai. Vejam em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. Lucas 1, versículo 32 a 33. Diz assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de David, seu pai. Ele vai ter o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Por isso vemos que vai ser o trono de David, que Jesus Cristo vai reinar, o trono na terra. E também vemos que em Isaías capítulo 2, há várias escrituras acerca desta vinda do reino de Deus na terra, e que isto provavelmente vocês cobriram algumas destas escrituras durante o período da festa que celebrávamos recentemente. Mas vejam aqui Isaías capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no monte dos montes, e ele elevará sobre os outeiros, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subimos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos
e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em fogadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra. Isto é um maravilhoso mundo da manhã. Vejam um bocadinho mais adiante, em Isaías, capítulo 9, versículo 6 a 7. Isaías 9, versículo 6 a 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o teu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quer dizer que o reino virá. Isto vai acontecer. Jesus Cristo vai reinar. E ele está aqui a dizer, tal como eu venci e me sentei ao trono do meu Pai, vocês, aqueles que estiveram mornos, vão ter a oportunidade, vão se arrependerem, de se sentar comigo no meu trono. Mas que coisa maravilhosa, uma vez mais. Mas que beleza. Vejam em Jeremias 23, versículo 5 a 6. Jeremias 23, versículo 5 e 6. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo justo, isto é Jesus Cristo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Senhor, Justiça Nossa. Quando falar aqui de Jesus Cristo. E vejam também em Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 7, versículo 27. Vamos ler primeiro Daniel 2, 44, que é esta profecia desta estátua, desta imagem, e no versículo 44, quando é que esta pedra atinge os pés desta estátua, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmorecerá e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está aqui a dizer que vai estabelecer um reino que não mais será destruído e não passará para outro povo. Quer dizer que uma vez que você está nesse reino, governando nesse reino, debaixo de Cristo, não vai mudar. Não vai haver eleições e por outra pessoa lá, em vez de você. Uma vez que esteja iniciado, vai continuar assim. Uma coisa, e vejam também no capítulo 7, versículo 27. Capítulo 7, versículo 27. Diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todas as nações o servirão. Isso é beleza quando estamos a entender que é o mundo da manhã durante o reino milenial de Cristo, milénio. E depois está a concluir a dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito disse às igrejas? Vejamos brevemente o que o Espírito disse às igrejas, porque são lições que todos nós precisamos de ter e aprender. Primeiro, não podemos perder o primeiro amor. Sim, vem quando as pessoas, quando vêm para a igreja, estão todas excitadas, e conforme os dias passam e os anos passam, perdem esse primeiro amor. E depois diz: não tenhas medo do sofrimento que venha. Sim, vai haver testes, vai haver provações. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O primeiro passo de começar a ceder e aceitar ideias pagãs
é o perigo que precisamos de ter, a evitar, a ter cuidado. Por isso, não deem esse primeiro passo de começar a ceder e aceitar ideias pagãs. Precisamos de evitar isso. E depois, há o perigo mortal de começar a transigir a sã doutrina. Vê-se que o perigo começa. Primeiro perdemos o primeiro amor, aquele entusiasmo. Depois, olha, temos medo de sofrer. E depois começamos a dar esse primeiro passo, começamos a aceitar ou a ceder certas ideias. Depois começamos a transigir, isto é permitir coisas que estejam a mudar a doutrina. Então aí chegamos ao ponto de morrer espiritualmente. Estas sepulturas branqueadas, como Jesus Cristo disse aos fariseus. Preciso ter cuidado. Por isso, temos que nos agarrar à verdade. Temos que nos agarrar à verdade. E ter cuidado, não sermos mornos, sermos zelosos. Isto é o que o Espírito diz às igrejas. Isto é, em um sumário muito breve, o que aprendemos destas 7 cartas às 7 igrejas. E assim, queridos irmãos, estou concluindo esta parte do livro do Apocalipse. Na próxima vez continuaremos com o capítulo seguinte.